Muito bom dia, meus nobres irmãos e irmãs. Mais uma vez, aqui estamos para a realização desse nosso trabalho que tanto bem nos faz. É um prazer, uma satisfação imensa ter essa oportunidade de levar aos companheiros ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos. Eu sempre agradeço ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede para que possamos levar aos companheiros a luz desses ensinamentos dos Espíritos, desta doutrina abençoada. Eu agradeço a atenção dos companheiros e peço, inscrevam-se nesse canal, deem o seu like. Esse pedido que eu vos faço a todos aqueles que nos assistem, divulguem esses vídeos nos seus grupos sociais, entre os seus familiares e amigos, para que possamos auxiliar o maior número de pessoas, levando a elas a luz do conhecimento desta doutrina. Eu tenho 82 vídeos, inclusive este, publicados, gravados. Ensinem a essas pessoas como acessar esses vídeos. Coloquem no YouTube divulgador da doutrina espírita, Kena Marques, vídeos espíritas, e os vídeos irão aparecer e a pessoa vai escolher o que vai assistir. Eu peço essa ajuda aos companheiros, porque é uma caridade que nós fazemos a essa doutrina espírita, trabalhando em benefício da sua divulgação. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O meu telefone é 067 98483 0634. Aqueles que desejarem falar comigo, tirar alguma dúvida, eu estarei sempre à disposição dos companheiros. O nosso vídeo de hoje é o de número 82. Tem como título Flagelos. É um artigo publicado na revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, em março de 1997, cujo autor é Washington Borges de Souza, Rio de Janeiro, RJ. Ele inicia assim, abre aspas: é inegável que as sociedades humanas atuais atravessam uma fase de violências e outros desvios, vícios que flagelam as comunidades. O uso incontido de drogas, a truculência contra pessoas e instituições para a obtenção de bens e vantagens, os desatinos sexuais constituem, entre outros, preocupações constantes pelo crescimento alarmante desses atos que degradam as pessoas que os praticam. Há, pois, necessidade imperiosa de encontrar os meios para pôr termo a esse estado de coisas. As raízes desses males são, entretanto, profundas. As injustiças sociais, a gerarem fome e miséria, são inquestionavelmente causas primárias desses tormentos. Contudo, não se pode negar
que a primeiríssima determinante dessas ocorrências desastrosas é o afastamento da criatura do seu Criador. As religiões se mostram impotentes e incompetentes na condução do rebanho de almas. Elas mesmas, as religiões, não se entendem entre si e não apresentam a seus adeptos a solução para as angústias, aspirações e incertezas na penosa estrada humana, juncada de sofrimentos e vicissitudes, do berço ao túmulo. Os poderosos da terra e os detentores da fortuna não compreenderam ainda os mecanismos que governam a vida, e os deserdados de meios e recursos não têm obtido acesso à porta de acesso de saída da ignorância. Uns e outros não perceberam que a solução está em Deus, nas suas leis justas, sábias e misericordiosas, sobretudo naquela que é uma síntese de todas, a do amor, que foi ensinada por Jesus, o Filho querido de Deus. Para dar cobro a tais desatinos, não são suficientes leis, nem homens e armas, por mais numerosos que sejam, muito menos presídios, cada vez mais aperfeiçoados e em maior quantidade. A tarefa a executar é outra. Será aquela de plantar a esperança no coração, acender a luz do entendimento e de mostrar a justiça incorruptível à consciência das criaturas desde tenra idade. E essa é uma tarefa das religiões, muitas das quais não alcançaram ainda a verdade da reencarnação, segundo a qual a vida não termina no túmulo, mas depois dele retornamos à carne para reiniciar a caminhada. Aos governantes cabe a tarefa essencial de construir escolas e hospitais para não terem, no futuro, de investir recursos em armas e presídios. E as leis dos homens precisam, por sua vez, mais se aproximar das normas divinas e naturais, para que possam apresentar relativa estabilidade e eficácia. Enquanto não atingirmos melhores estágios evolutivos, os que já compreenderam suas responsabilidades precisam se munir de fé e de coragem e formar contingentes de boa vontade que espalhem a luz que ilumina a estrada do bem comum. Teria havido retrocesso na conduta moral do ser humano? Aparentemente, não deixa de apresentar certa lógica essa indagação, já que no passado remoto ou recente, tais flagelos não existiam nas atuais proporções. Na verdade, porém, não há retrocesso. No passado também havia violência, crimes e desajuste social, mas as populações eram menores e os desajustados em menor número. Eram contidos e, ademais, não possuíam o sentido de liberdade de que desfrutam hoje, infelizmente direcionado para a prática delituosa.
Quanto às drogas, o seu uso são desvios que o homem criou como forma de fuga. É tormenta e submissão ao vício. Favorecem o alastramento desses males, a ganância, a cobiça, a sede do enriquecimento, ainda que ilícito, a falta de esperança e de certeza na vida futura. Ainda hoje, o espiritismo é combatido, velada ou ostensivamente, por ignorância, por má fé ou de boa fé. Quando o adversário está de boa fé, se procurar inteirar-se dos fundamentos dessa doutrina, na sua essência, da sua filosofia e da moral cristã, à luz do Consolador, certamente que a ela dificilmente se oporá. Porém, mesmo converter-se de adversário a adepto, à semelhança do que ocorreu outrora com Paulo de Tarso, o culto apóstolo dos gentios, antes perseguidor dos cristãos, porque a ninguém é vedado enxergar a luz, mesmo que lhe falte a visão do corpo físico. O Espiritismo é a doutrina natural que esclarece e encaminha. Abre a cada um de nós a oportunidade de examinar seus postulados e discernir sobre eles. Não impõe a ninguém normas de conduta. Deixa a cada um o uso do seu livre arbítrio, que Deus outorgou ao homem, como a luz do sol que clareia a terra, procura iluminar o caminho humano, iluminar o caminho humano, mostrar o rumo certo para o alcance da felicidade e adverte quanto aos desvios que levam ao sofrimento e ao resgate. Não se nega essa doutrina a examinar qualquer questão que envolva o ser humano e, para tanto, conta sempre, em toda parte, com os seus ceareiros, encarnados e desencarnados, prontos a ajudar no encaminhamento de soluções. A força dessa doutrina não é a imposição de ideias, mas o uso livre da razão. Faculta a cada um a escolha da obediência ou não às leis divinas, apenas advertindo quanto às consequências. É fora de dúvida que em todos os tempos houve manifestações espíritas, porque são elas inerentes à própria condição humana. Mas a essência filosófica da doutrina, na qual reside a sua inquebrantável força, é ainda muito pouco difundida e conhecida, dado o seu recente advento entre os homens. O número de seus seguidores sinceros e conscientes é ainda muito limitado, embora cresça a cada dia. Cada vez mais essa doutrina envolve a consciência e a razão das criaturas, porque atende aos anseios de felicidade comum a todos. O adepto, ao plantar no coração a esperança, o faz com plena certeza e lógica, sabendo que alcançará um futuro ditoso. Por maiores que sejam a dor, a desilusão e a saudade da criatura, a doutrina proporciona-lhe o bálsamo da consolação que ameniza,
esclarecendo que nada está perdido, tudo se renova, tudo se refaz. Nenhum dos filhos de Deus foi criado para perder-se ou destruir-se. Por mais que se aproxime o comportamento humano das baixezas e das ações mais vis, como ora ocorre no mundo, haverá sempre a oportunidade da reparação. A misericórdia divina não tem limites, nem a sabedoria infinita jamais será impedida de exercer sua soberana e amorosa justiça. Ainda que falhem todas as religiões e todas as tentativas de qualquer procedência para o alcance da paz, mesmo assim, nos restará a esperança na oferta de Jesus. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eis aí, em Jesus, no seu evangelho de luz, nas leis naturais que o Espiritismo nos revela, as fontes onde devemos procurar a inspiração para sanar todos os flagelos que nos assaltam e nos afligem. Muitas vezes, as próprias religiões desvirtuam as suas finalidades, quando as práticas religiosas passam a usufruir vantagens pecuniárias para o exercício dos seus mistérios, automaticamente se desviam do caráter de pureza com que devem ser tratadas as relações que envolvam a fé. Daí os abusos imperdoáveis que se verificam. É como se Deus outorgasse a alguém poderes para intermediar o seu relacionamento com os homens. São os vendilhões modernos dos templos a gerar na alma da criatura a desconfiança, muitas vezes com inteira procedência. Não há qualquer justificativa para a prática da simonia em nome da fé. O exercício da caridade não admite paga, e ninguém deve viver às expensas dos seus irmãos em nome das coisas divinas. Qualquer tarefa honesta já constitui uma forma de oração, mas as manifestações de fé e de amor a Deus e ao próximo devem permanecer sempre nos domínios do coração. Os valores do espírito não podem ser confundidos com os da moeda. Quando se leva ao semelhante o alívio, a ajuda, o pão ou a moeda, tudo deve ter o inconfundível cunho do desinteresse pessoal e o imaculado caráter da caridade. Quando começamos a compreender que a conquista da felicidade começa na prática do bem, nos resta nos gestos de dar e não de receber. Iniciaremos o processo de libertação dos vícios e dos sofrimentos que assolam e flagelam a sociedade humana. Meus amigos, a humanidade vive hoje numa situação de desespero. Felizes aqueles que ainda guardam no coração a fé, a confiança num amanhã melhor. Inúmeros irmãos, porque enfrentam problemas que não são tão grandes assim, mas não têm aquela força no coração ainda, partem para resolver o problema, entre aspas, através do suicídio. Quantos irmãos partem para este caminho sem saberem e nem imaginarem que vão multiplicar
por 1 milhão ou mais o tamanho do problema que eles tinham aqui. Porque não vão resolver, vão continuar vivos e com problemas agravados. O homem, na sua grande maioria, dá muito mais valor às coisas materiais, aos vícios, às paixões, aos desregramentos, aos abusos, do que se dedicar às coisas espirituais. Nosso Senhor Jesus Cristo já nos dizia: vivam no mundo sem ser do mundo. Nós não somos daqui, estamos de passagem. E feliz aquele que tem condições de reunir a bagagem espiritual para quando tivermos que retornar à verdadeira vida, possamos levar daqui o tesouro moral, porque o material absolutamente não levaremos jamais. E muita gente não entende isso, porque o egoísmo faz parte ainda dos sentimentos negativos do seu coração, se não for o principal. Tudo é meu, tudo é meu. Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está repleto de ensinamentos, nos mostrando o caminho a seguir. É só praticar. Não é tão fácil assim, mas é possível. Nos apeguemos a esse instrumento divino que Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu, nos presenteou, para que possamos manter esse canal entre nós e a espiritualidade superior, que é a oração. É usando este canal, este instrumento, que receberemos toda hora que quisermos a energia que precisamos para vencer os problemas que a vida nos oferece. Sejam felizes, meus irmãos. Eu agradeço a vossa atenção e peço a Nossa Senhora que abençoe o vosso coração, abençoe a vossa família, que nosso Senhor Jesus Cristo os proteja sempre e me ajudem na divulgação desses ensinamentos. Não nos esquecendo nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Graças a Deus e muito obrigado pela vossa atenção. Sejam felizes. Que assim seja.